galerinha, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma correção. E hoje vamos começar a correção aí pela página 73 de matemática, ok? E aí, na nossa primeira questão tem: observe o gráfico que indica o percentual de matrículas na educação básica por modalidade de ensino no Brasil em 2013. Percentuais de matrícula da educação básica no Brasil, está falando, né, o meu gráfico. Então, verde indica educação infantil, o azul, jovens e adultos do EJA, educação especial, 3%, ensino fundamental maior, né, 56%, e o vermelho aqui, que é 16%, o ensino médio, ok? O menor é educação especial. Agora responda os itens. Que modalidade de ensino apresentou o maior percentual de matrícula e o menor? O maior foi o quê? Educação fundamental e o menor, educação especial, certo? Bem, qual é a diferença percentual de matrículas entre o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos? Ensino fundamental é 56, né? E jovens e adultos, 7. Então, eu vou fazer o quê? 56 menos 7, que é igual a 49. Então, a diferença é 49%, ok? C. O número de matrículas no ensino fundamental é maior ou menor que a metade do total. No caso, ele quer o número de matrículas do ensino fundamental. Do ensino fundamental, que é 56%, né? E aí, ele quer saber, é menor ou maior que a metade do total? Bem maior, né? Ele é um dos maiores, então ele ainda acaba sendo maior, ok? Segunda questão. Observe o gráfico de barras. Esse gráfico de barra fala sobre a população e idade escolar nas regiões brasileiras de 2010. E aí temos 47 mil, né? 47 mil não. 4.734.172 no norte. Temos o resultado do Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste e o Sul. Certo? De acordo com as informações do gráfico, responda ao que se pede. Em 2010, qual era o total da população brasileira em idade escolar? Em 2010, que é esse aqui, esse gráfico, né? E aí, ele quer saber a população brasileira escolar. Galerinha, vocês vão ter que somar todos esses valores aqui, todos, sem exceção, tá? E aí, vocês vão soma, e aí confere se a sua soma deu esse valor aqui, 45.364.276, tá? Vocês vão conferir. Pessoas. Escreva por extenso o resultado do item anterior. 45.364.276, ok? C. Em que região a população em cidade escolar era maior e em qual era a menor? A região sudeste era a maior e a centro-oeste a menor, certo? Aqui, Centro-oeste e a sudeste, ela é a maior. Tanto que mostra até na questão do gráfico, ok? Aí ele pede aqui na D qual é a diferença entre a população em idade escolar das regiões identificadas do item anterior, no caso desse aqui, né? Fazer a diferença entre o sudeste e o centro-oeste, que deu quanto? 13.965.670 pessoas, ok? E aí a gente fez a correção da nossa página, finalizando aí página 74 e partindo aí para a nossa página 75, ok? Vamos lá, página 75. Vocês vão abrir aí. A diferença entre a população e idade escolar nas regiões sudeste e centro-oeste
correspondia aproximadamente à população em idade escolar de que região? Da região Nordeste. Se fosse possível juntar a população em idade escolar das regiões Centro-Oeste, Norte, Sul, esse total seria maior que a população de idade escolar da região Sudeste? Sim, somando as três, seria sim maior que a da região Sudeste. G. Quanto falta para a população em idade escolar do Nordeste alcançar o Sudeste? Aí isso vai fazer o que? A diferença, né? Entre o total da população Sudeste com o resultado aqui, tá? Que deu das três populações, ok? E aí, deu quanto? 3.417.747 pessoas. No caso, a população da idade escolar do Nordeste, certo? Com a do Sudeste. H. Qual era a região que representava aproximadamente 10% do total da população brasileira? Em idade escolar em 2010, registre como você representou. É só retirar os 10% do valor, que dá quanto? Os 10%, esse valor vai ser dividido por 10, e aí vai dar em torno de 45.364.536.427,6, tá? Região Norte. Corrigimos aí a página 75, agora vamos aí para a página 76, certinho? Página 76 aí para vocês. Durante 5 dias, foi realizada uma pesquisa em um site de reserva de hotéis. Nessa pesquisa, foi avaliada a quantidade de usuários que frequentam o site e quantos deles realmente fecharam a reserva. Observe no gráfico os dados obtidos. E aí tem esses dados aqui, né? Verde, usuários de site, e o rosa, usuários que fecharam reserva. De acordo com o gráfico e considerando que cada usuário tenha feito apenas uma reserva, responda os itens. A. O dia em que se obteve maior quantidade de usuários no site foi o mesmo que a quantidade de reservas fechadas? Não, pois houve mais usuários no dia 4. E assim, o dia da maior quantidade de reserva foi dia 5, né? Que mostra aqui, ó, de reserva, ok? Bem, entre que dias a quantidade de usuários do site só cresceu, a quantidade de reservas fechadas por ele nos dias 2 e 4 pelo site, e as reservas entre 1 e 3 e entre 4 e 5. E aí tem aqui, ó, 1 e 3 foi crescendo, 4 e 5, né? Foi ver que foi crescendo, ok? E aqui também, ó, 1 e 3, né? 3 e 4, ok? Bora lá. C, da página 77, tá? Vocês vão abrir aí agora a página 77 de matemática. Em que dia houve maior diferença entre a quantidade de usuários que frequentaram o site e a quantidade de reservas fechadas por ele? Qual foi essa diferença? E aí você vai dizer a diferença no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia e no quinto dia, porque todos esses aqui, olha, são dias, tá? E aí vocês vão pegar relacionado a esses valores aqui, ó. Tá vendo?
E vocês vão anotar os valores relacionados aqui, ó, no gráfico, tá? Ó. Ok? E aí nós temos, primeiro dia houve 1.500 usuários e 500 reservas, certo? A diferença, aí vocês vão fazer toda a diferença aí dos valores aí calculados. A maior diferença foi no dia 4, né? Que deu o quê? 4.000, ok? Agora é sua vez, de acordo com a quarta questão. Agora é sua vez, de acordo com a orientação do professor. Reúna-se em grupo para realizar a pesquisa com a seguinte pergunta: que instrumento você usa para organizar seus compromissos? Como pode haver várias respostas diferentes, precisamos organizar esses dados em forma de tabela. Para isso, faça em uma folha avulsa uma tabela parecida com essa daqui. E aí vocês vão fazer, como a gente não está mais em sala de aula, vocês vão fazer conforme essa tabela aqui, né? Formas de organização, a quantidade de pessoas, a agenda, quantas pessoas, blocos de anotação, calendário, aparelho celular, tá bom? E aí vocês vão fazer aí a de vocês e vai ser aí uma resposta pessoal, tá bom? E aí a gente finaliza aqui a nossa correção dessas páginas, tá? E aí até a próxima correção. Beijos e abraços.